Meus irmãos e irmãs da Associação Beneficente Espírita Bezerra de Menezes, é com muita alegria que retorno a esta casa, ainda
as próprias imperfeições, mas salienta suas qualidades. Só nos damos conta de que erramos quando alguém aponta as nossas falhas. Mesmo assim, variadas são as nossas reações, algumas vezes reconhecemos intimamente a veracidade das observações, mas não admitimos publicamente. Noutras, não concordamos, externando com veemência a nossa opinião contrária. Em atitudes mais infelizes, revoltamo-nos contra aqueles que ousaram repetir e apontar os nossos defeitos. E esses, geralmente, são as pessoas mais chegadas
disse a mulher da casa. Há os que são ricos, os que são poderosos, os que são famosos e os que não são nada disso. Mas eu estou entre todos. A inveja surge pelo que não se tem, e o que não se tem é a felicidade. Pois felicidade depende do amor, e isso é o que mais carecem na humanidade. Por causa de mim, muita destruição já houve, mortes e sofrimentos. Onde eu estou, também está a tristeza. Enquanto os invasores se explicavam, um garoto que aparentava cerca de 5, 6 anos brincava pela casa, sorridente, de aparência inocente, características das crianças. Sua face de delicados traços mostrava a plenitude da juventude. Olhos vívidos e enigmáticos, parecia estar alheio aos acontecimentos, quando foi indagado pelo dono da casa. E você, garoto? O que faz junto a esses que parecem ter a personificação do mal? O garoto responde com um sorriso largo e olhar profundo. Eu sou o orgulho. Orgulho? Mas você é apenas uma criança, tão inocente quanto todas as outras. O semblante do garoto tomou um ar de seriedade que assusta o casal. E então ele disse: o orgulho é como uma criança mesmo. Mostra-se inocente e inofensivo. Mas não se enganem, sou tão destrutivo quanto todos aqui. Quer brincar comigo? A preguiça interrompe a conversa e diz: vocês devem escolher quem de nós sairá definitivamente de suas vidas. Queremos uma resposta. O homem da casa responde: por favor, deem 10 minutos para que possamos pensar. O casal se dirige para o seu quarto e lá fazem várias considerações. 10 minutos depois, retornam. Então, pergunta a gula. Ante expectativa geral, respondem:
próprias ações e promovendo a nossa transformação interior. Agradecemos ao Mestre Jesus por nos mostrar o caminho da luz, da perfeição que um dia todos alcançaremos. Mas é preciso que, utilizando o livre-arbítrio, façamos dessa vida uma vida de paz. Agradecemos aos nossos mentores espirituais por estarem conosco e nos auxiliando nessa jornada. Que assim seja, graças a Deus. Um grande abraço a todos. Deus abençoe a todos.